Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso darmos continuidade ao Clube do Livro em Terapia do Esquema. Esse ano a gente está estudando este livro que foi traduzido, Terapia do Esquema, Guia para Tratamento Individual, em Grupo e Integrado. A gente começou com o livro em inglês, mas a gente dá sorte, eu não, né? Nós damos sorte porque vocês também participam da escolha do livro. Ele foi traduzido no meio do caminho para facilitar a nossa vida. E vocês vão ver o tanto que facilitou a nossa vida quando eu estiver explicando aqui a parte 4 do capítulo 4, que é o trabalho experiencial com os modos na atividade em grupo que a gente está deste tratamento. Então, vamos dar início aqui à parte 4, finalmente do capítulo 4, com as sessões de terapia do esquema em grupo, trabalho experiencial de modo. E eu confesso para vocês que eu achei muito legal essa parte. Eu acho que vocês também vão gostar muito, a gente vai aproveitar bastante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui na gravação. Eu não vou precisar repetir, porque eu tendo a repetir, como eu estou mais cansada da segunda vez, eu acabo resumindo muito. E da primeira vez sempre fica com mais conteúdo. E vai dar certo dessa vez, porque eu testei aqui. Então vamos lá. Bom, assim como as outras sessões, então vamos recapitular aqui. Vou recapitular aqui com vocês o que é que a gente já viu. Opa, gente, era para eu ter deixado marcado aqui, né? Facilitar a nossa vida. Olha, a gente já viu a sessão de boas-vindas, o grupo de psicoeducação sobre terapia do esquema, a gente viu já o bloco das sessões, a gente viu o grupo de sessões de consciência do modo, de manejo do modo. Agora a gente está no grupo de trabalho experiencial do modo. O capítulo 5, que é o último capítulo, ele vai abordar as sessões de terapia do esquema individual. Então, agora a gente está nas 12 sessões do trabalho experiencial dos modos, e, no geral, é a parte que os pacientes e os terapeutas estão menos familiarizados. Vão existir aí 2 sessões para cada modo, e da mesma forma que a gente fez na psicoeducação, no manejo, na conscientização, a gente também vai começar pelos modos de enfrentamento desadaptativo. Então, essa primeira sessão do bloco de 12 sessões, eu vou tentar passar aqui por cada uma e trazer os exercícios experienciais que são muito legais. Então, essa é uma aula assim que vale a pena assistir mesmo. Se você tiver com o livro, eu vou facilitar a sua vida, porque eu tive um pouquinho de dificuldade de entender a organização, mas depois a gente pega, é super fácil. Se você tiver com o livro, vai acompanhando, mas tem uma novidade muito boa que eu descobri, que vai facilitar mais ainda a nossa vida, né? A ArtMed facilitou muito a nossa vida, porque a gente tem no site da ArtMed, se você for procurar lá para comprar o livro, tem um material complementar. E é esse material complementar que eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse material eu vou compartilhar no nosso grupo, no canal do Telegram. Então, aproveito para te fazer o convite, entrar lá. Se você não quiser entrar no canal do Telegram, tá tudo bem, você consegue esse material, tá disponibilizado gratuitamente pela própria ArtMed. No site deles, você pode adquirir esse material lá, que são alguns complementos dos exercícios que a gente vai ver aqui. Então, é por isso que eu vou tentar passar com mais detalhes. Eu acho que vai ser a aula mais legal de todas, porque eu estou muito empolgada em compartilhar com vocês a maior riqueza aqui de detalhes, tá? Então, a primeira sessão é a sessão 1. Esse MED significa modos de enfrentamento desadaptativo. Ela vai utilizar exercícios experienciais para ajudar os pacientes a vivenciarem os efeitos dos seus modos de enfrentamento desadaptativo e avaliar a eficácia deles em atender às suas necessidades. Então, a gente vai ter nessa primeira sessão, lembrando aí que, em média, as sessões têm 90 minutos, então vão ter 3 exercícios, e a ideia aqui é você dividir, então, 30 minutos para cada exercício experiencial. O primeiro exercício é esse da focalização experiencial.
Ele é para aumentar a consciência dos pacientes sobre qualquer sensação, pensamento ou sentimento que tenham ao caminhar brevemente em direção a um colega. Então, a primeira parte desse exercício dura 15 minutos e a outra parte mais 15 minutos, totalizando 30 minutos. O objetivo do exercício é, aqui no livro tem as instruções, tá? Mas o objetivo do exercício é você caminhar, como o próprio nome já diz aqui, né, que eu grifei, caminhar brevemente em direção a um colega. Então, uma pessoa vai ficar parada num ponto e a outra vai ficar a 1 metro de distância e ela vai vir caminhando. É o único comando que você vai dar, né? Aqui, olha, fique, na verdade, a 4 metros de distância de mim, caminhe lentamente em minha direção de forma lenta e a cada passo pare por um momento e apenas observe qualquer sensação física, pensamento ou sentimento. Não me diga o que nota, mas quero que você anote depois que terminarmos. Eu não vou me mover. Gostaria que você parasse quando estivesse a cerca de 1 metro de distância de mim, mais ou menos aqui. Aponte para o local, agora você pode começar. Então, aqui primeiro, os dois terapeutas, a gente sabe, terapeuta e coterapeuta, fazem o exercício para poder mostrar para o grupo como que é feito e depois os participantes vão repetir. Eu não vou dar spoiler do que é que deve ser observado nesse exercício, porque optei por não dar spoiler, mas é um exercício muito legal e que vocês vão fazer e o paciente vai observar o que que veio de pensamentos, o que que veio de emoções. O próprio nome já diz, né? O exercício é para trabalhar aqui os modos de enfrentamento desadaptativo. Então, vocês já podem imaginar o que que é que vai surgir aí. Então, você vai anotar o que que passou pela sua cabeça, né, em termos de sensação, pensamento, sentimento. Esse é o primeiro exercício, focalização experiencial, tá? Após todas as duplas terminarem de escrever o que que elas observaram ali, elas vão revezar, chame o grupo de volta para a discussão. Então, vai abrir para discussão em grupo, cada um relatar como que foi essa experiência. O segundo exercício, esse aqui, ele é mais complexo, mas eu vou dar uma resumida mesmo, mas vocês vão entender. De novo, no livro está super detalhado, tem exemplos, vale muito a pena adquirir o livro, né? Principalmente se você quer trabalhar com grupos. Esse roleplay de modos, ele demonstra a origem dos modos de enfrentamento desadaptativos e como eles funcionam no presente de maneira experiencial. Todos assumirão os diferentes papéis de modos para demonstrar e vivenciar como eles funcionam. Ter um roteiro do que cada modo diria. Então, aqui, como o próprio nome já diz, é um roleplay de modos. Cada pessoa vai ter uma função. O terapeuta principal vai ser o adulto saudável. O segundo terapeuta vai ser o bom pai e a boa mãe, tá? E aí ele vai explicar. Então, eu vou só explicar aqui para vocês terem uma ideia de como que é. Vou interpretar o modo adulto saudável. Este modo é o condutor da ação e todos os outros devem seguir as minhas instruções. O terapeuta 2 assumirá o papel de bom pai, boa mãe e terá a tarefa de alcançar o modo criança vulnerável com algumas das frases que elaboramos como roteiro para ele. Agora precisamos de voluntários para os outros papéis. Precisaremos de 2 para o modo de enfrentamento desadaptativo, um modo criança vulnerável, um modo criança zangada, um modo adulto saudável em treinamento e um bom pai, boa mãe em treinamento. Só que antes de partirem para essa encenação, vocês vão escrever roteiros e que a tarefa é anotar sugestões do que cada um dos modos poderia dizer. Aqui, pessoal, é o material que está disponível gratuitamente no site da Arte Médica. Eu vou disponibilizar no grupo para vocês. Então, aqui, olha, antes da gente começar essa encenação, vocês vão anotar. É por isso que a editora ela fornece os folhetos, porque aqui estão os folhetos que a gente vai compartilhar com os pacientes, é para facilitar mesmo o trabalho.
né, do terapeuta, do profissional. Então, você compartilha esses roteiros aqui e cada um vai anotar exemplos do que você acha que cada modo diria. Então, o que que um modo de enfrentamento evitativo diria? O hipercompensador, capitulador complacente, por aí vai. Vocês abrem um momento para poder compartilhar o que que cada um diria. Ah, eu acho que um diria. Cada um vai escrever, vai juntar essas frases, vai colocar numa visível para todo mundo, porque na hora da encenação vocês vão olhando para o quadro e vão encenar, representar esses papéis aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó, reúna as falas de roteiro para cada modo escritas pelos pacientes e anote um quadro branco ou cavalete. E aí isso vai permitir corrigir, né, qualquer erro na compreensão deles acerca dos modos e fornecer roteiros para usar quando estiverem interpretando os modos. Bom, eu acho que aqui deu para vocês terem uma ideia. Olha aqui o roteirinho. Tá tudo aqui, ó, liberado para a gente. E esse material vale muito a pena. Ele é complementar, vale muito a pena. Eu acho que deu aqui para a gente poder entender, então, como é que vai ser esse exercício aí do roleplay dos modos. Aqui, olha, como é que é a cena 1. O objetivo é chegar na criança vulnerável, percebe? Tem o terapeuta aqui, ó, no modo adulto saudável, aí tem o modo adulto saudável, que é o paciente em treinamento. O que que ele deve fazer? Ele deve fornecer proteção para o modo criança vulnerável. O modo pai, mãe punitivo, ele vai emitir mensagens que vão causar mágoa, num tom que cause mágoa, e um bom pai, uma boa mãe e o terapeuta vão validar o modo de enfrentamento não saudável, valida, mas o terapeuta não adulto saudável vai proteger deste modo e chegar na criança vulnerável, tá? Esse que é o objetivo da dinâmica. Então, aqui está bem esquematizado, até para a gente entender o que, que cada um deve fazer. É interessante porque elas colocam aqui, deixa a dinâmica caótica continuar, porque eu imagino que deva ser mesmo caótico esse início. E aí, aos poucos, aqui está tudo explicadinho, vocês vão e dão uma olhada nesse material, tá bom? Vamos agora para o terceiro exercício. Vamos ver se está aqui também. Aqui, ó, o exercício 3. O exercício 3 vai ser a imagem do lugar seguro. Então, a gente vai fazer a imagem do lugar seguro com o grupo e a tarefa de casa. Deixa eu ver se tem aqui a tarefa de casa também. Aqui, ó, a tarefa de casa dessa primeira sessão vai ser praticar o lugar seguro e registrar a prática aqui quando foi a situação que foi necessária, qual que foi o modo que resultou aí de você ter que utilizar a imagem do lugar seguro e qual que foi o resultado. Então, essa é a nossa primeira sessão. Depois, vamos para. Antes só de ir para a primeira sessão, eu lembrei de um detalhe aqui, é que nos modos pai ou mãe punitivo é utilizada uma máscara de algum outro tipo, né, para que o participante ele não seja misturado, né, ali com a função da voz ou pai punitivo, não seja vistos com o seu papel. Então, é utilizada uma máscara neste roleplay, tá bom? Então, essa foi a primeira sessão. Primeira sessão, a gente teve, então, só voltando aqui, um exercício de focalização experiencial, um roleplay de modos e a imagem do lugar seguro. Tarefa de casa, praticar a imagem do lugar seguro ao identificar que algum modo entrou em ação. Segunda sessão, a gente vai trabalhar com os modos internalizados disfuncionais, que são as vozes dos pais punitivos ou mãe. Eu não coloquei pai ou mãe aqui, apesar de que é o que está no livro, só para a gente ir entendendo que são vozes internalizadas disfuncionais, tá? Aqui a orientação é que os terapeutas foquem naquele que mais aparece no grupo,
ou que realmente acabe dedicando aí mais tempo para trabalhar ambos, tanto o punitivo quanto o exigente, porque é comumente aparecerem juntos, né? Dificilmente a gente tem um só. Então, muito provavelmente você vai ter que trabalhar os dois. Qual que é o primeiro exercício? O primeiro exercício chama experimento de punição. Vai levar 20 minutos e o objetivo é você equilibrar um bastão. Então, um participante equilibra um bastão na palma da mão, porque eu não tenho um bastão aqui, né? Vou pegar uma régua, mas na verdade é um bastão, que é algo que você consiga equilibrar, de madeira. Elas explicam no livro, tá, gente? Tudo explicadinho lá. E você vai tentar equilibrar na palma da mão por 1 minuto. E enquanto uma pessoa faz isso, a outra vai ficar emitindo mensagens da voz punitiva. Então, enquanto eu estou aqui tentando equilibrar, uma outra pessoa vai ficar me falando: você não consegue, você é ruim, você é fraco, você não consegue fazer nada. Aí depois, trocou o exercício, faz com a outra pessoa, trocam-se os papéis. Aí depois a gente faz um exercício ao invés de mensagens de voz punitiva, você vai com uma voz mais saudável, né? O que que um bom pai, uma boa mãe diria, né? Não, você consegue, presta atenção, olha só, você está conseguindo, respira, presta atenção. E esse que é o objetivo. Aí depois abre-se para discussão, vamos trabalhar o que que cada um percebeu, qual foi a diferença aí ao ouvir vozes com mensagens diferentes, tá? E aí entrega-se para os participantes um folheto que vai falar exatamente, explicar, né, sobre punição e reforço, como a gente aprende. Esse folheto, deixa eu voltar aqui para o material. É esse daqui, temos esse material liberado, que é o que a gente entrega para o paciente. É muito legal aqui uma explicação, né, de como que a gente aprende. E aí é uma psicoeducação também, né, do pai ou mãe punitivo, e que vale a pena esse material aqui a gente ler também e passar para os pacientes, inclusive, com adaptações, né, para o paciente em terapia individual também. Eu acho que é interessante, né? Só que tem algumas adaptações que a gente tem que fazer, porque olha só, ele fala que ó, o exercício que fizemos em grupo demonstra o aspecto negativo da punição. Então, é um folheto aí também para o paciente levar para casa e ler, que fala sobre a questão do erro. Esse é a sessão. Deixa eu voltar aqui. Esse é o primeiro exercício. Vamos ver se temos um segundo exercício. Temos aqui também, nessa segunda sessão, um segundo exercício. O exercício é livrar-se das mensagens do modo pai ou mãe internalizados disfuncionais. Vai durar 30 minutos e o objetivo é facilitar a experiência de que o modo não é ele próprio, mas algo que foi absorvido das experiências iniciais e que pode ser eliminado com algum trabalho. Esse exercício aqui, ele é a construção de efígies. Então, a recomendação é criar tipo um objeto mesmo, com um lençol, uma efígie, onde a gente vai colocar mensagens. E o interessante aqui que elas falam é que esse pano, se você vai dar um formato para ele, um formato de corpo, você vai colocar, pode ser num papelão, num cabo de vassoura, mas é dar uma forma, né, para esse pano, ou fazer em formato de papelão, enfim, a gente tem que usar a criatividade aqui, onde eu vou depositar mensagens negativas, justamente ter uma ação concreta aí para extirpar, acabar com essas mensagens, tá? Se for um pano, um lençol, você providencia caneta que possa escrever, mas eu fiquei pensando que talvez um papelão, alguma coisa que simbolize, né, esse lado, que você faça um rosto, né? Elas falam, desenha um monstro, desenha uma coisa bem nada a ver, para realmente configurar e simbolizar que é algo externo,
tá? Que não é ele próprio. Esse que é o objetivo desse exercício. O terceiro exercício, não vou me deter aqui nesse exercício, porque vocês vão ter acesso à explicação, deem uma lidinha lá, qualquer dúvida, acho que vocês entenderam a mensagem, né? O objetivo aqui é escrever essas mensagens e colocar essas mensagens lá, neste lugar, neste objeto. O terceiro exercício da segunda sessão, aí a gente vai trabalhar com as mensagens, coisas que um bom pai, uma boa mãe diria a uma criança amada. Então, aqui a gente escreveu mensagens aí punitivas, né? Mensagens mais punitivas. Agora a gente vai escrever mensagens de um bom pai e uma boa mãe. E novamente tem o roteirinho lá, vocês vão ver como que deve ser feito. Mas primeiro que, olha, eu gosto de ouvir, eu gostaria de ter ouvido o seguinte quando criança. E escrever, e elas falam, né, que na hora da gente escrever, para a gente utilizar realmente mensagens que você diria para uma criança, em tom mais infantil realmente, porque essa criança interna, ela precisa ouvir essas mensagens, tá? E o objetivo aqui também é fornecer nessa sessão um objeto transicional. Elas recomendam um pedaço de pano, né, um pedacinho de lã, alguma coisa que fique correlacionada a essas mensagens boas, né, que um bom pai, uma boa mãe diria, porque a tarefa de casa vai ser usar o objeto transicional, ir a um lugar tranquilo sozinho e relembrar a experiência de ouvir o roteiro e escrever sobre a experiência. Porque essa da mensagem aqui do bom pai ou da boa mãe, o terapeuta vai coletar essas mensagens e vai dizer essas mensagens. Então, os participantes, né, vão ter a experiência de ouvir mensagens boas. E essa experiência muito provavelmente traz uma emoção agradável, e o objetivo é fazer com que, né, os participantes eles se conectem a essa boa experiência fora da sessão de grupo. E aí, e como é que foi fazer esse exercício fora? Vai escrever sobre essa experiência. Agora a gente vai. Gente, deixa eu ver se está gravando, que eu tô com medo de estar falando aqui. Tá gravando. Agora eu vou ter que voltar aqui para o compartilhamento. Sessão 4. Vamos para a sessão 4. São 12 sessões. Calma, gente, que eu falei que essa sessão, esse estudo de hoje vai ser mais longo. Fiquem comigo até o final que vai valer a pena. A sessão 4 é para trabalhar o modo criança zangada e impulsiva. O exercício 1 vai ser um cabo de guerra. Esse aqui eu acho que eu vou passar mais rápido da criança. O objetivo é dar vazão à raiva. E aqui elas colocam a importância da gente diferenciar a raiva do criança, do modo criança zangada e do modo protetor zangado e do modo provocador ataque. Então, na dica para o terapeuta tem as dicas. Aqui, olha, para a criança zangada, desabafar é terapêutico e atende à necessidade de ser ouvida. Para o protetor desligado, zangado, desabafar apenas serve para criar distância. E aí é necessário fazer a confrontação empática. Com o provocador ataque, o desabafo será direcionado de forma agressiva a alguém e a resposta de reparação limitada do terapeuta, neste caso, vai ser o estabelecimento de limites. Então, tem que distinguir aqui o que é modo criança zangada e também o que é modo criança impulsiva, porque vai precisar aí de intervenções diferentes do terapeuta, tá? Primeiro exercício, então, é um cabo de guerra, como o próprio nome já diz, vocês já sabem o que é um cabo de guerra, mas aqui tem uma recomendação que há uma regra, né? Uma pessoa vai sentar numa cadeira e a outra vai sentar numa cadeira, vão puxar uma toalha. Na hora que o outro começar a sair do lugar, ele vai gritar pare. E aí o resto tem um papel que é parar o exercício.
Aí os outros participantes, ficam como torcida, torcendo aí para cada time vai ser dividido. Mas é um trabalho de cabo de guerra é que você puxar e observar aí como é trabalhado músculos que liberam a raiva nesse jogo também. O exercício 2 é a criação e arremesso de bolas de papel. É, ele fala aqui que os itens necessários, então, duas listas telefônicas antigas, de tão antigo que é o livro, a gente não tem mais lista telefônica, gente. Mas aí a gente vai ter que se virar para poder conseguir papel, folha, né, revista velha, para fazer bolas de papel, lenço umedecido e um cesto de lixo. Por quê? Primeiro vocês vão se reunir juntos para poder fazer o maior número de bolas, dividido em equipes. Aí dá um tempo para poder fazer isso e depois vai ter que arremessar as bolas no cesto, né? A equipe com mais bolas arremessadas no cesto vence. Só que o detalhe aqui é arremessar a bola com a sua mão não dominante. Então, é com a mão que você não costuma utilizar muito. Mas o exercício é para trabalhar a raiva. O exercício 3 é um trabalho com bexigas. Então, primeiro vocês vão encher a bexiga, encher e soltar, deixar ela esvaziar sozinha. Aí no exercício 4 é que a gente vai encher a bexiga, dar o nó e estourar a bexiga da forma como desejar, pisando, apertando, sentando sobre ela. O exercício 5 vai ser construir uma imagem do modo criança zangada. Essa construção da imagem também vai ser necessário revista, tesouras, cola, papel, porque é uma imagem, não é imagem mental, não, aqui é uma imagem mesmo, em formato de desenho. Aí a gente tem que usar a criatividade, né, gente? Se a gente não tiver revista, a gente não, né, porque a gente quase não tem acesso a isso hoje, a gente usa PowerPoint, usa recursos gráficos que a gente tem, né, digitais, ou desenha, enfim, usa a criatividade. A tarefa de casa dessa sessão 4 vai ser experimentar os exercícios realizados na sessão. Então, experimentar alguns desses exercícios aqui para dar vazão à raiva. Vamos para a sessão 5. Sessão 5 é o modo criança feliz. O objetivo, garantir que os pacientes se divirtam ao explorar suas preferências e aversões, suas primeiras interações sociais e simplesmente permitir que tenham um momento de descontração. O primeiro exercício chama Criativos Divertidos, mascote do grupo e diversão com os modos. Espera aí. Ops. Gente. Esse exercício, o mascote do grupo, vai ser reunir o grupo, vai desenhar, né, vai montar, vai criar um mascote para o grupo. E aí é o ambiente, é o que você fornecer de material para o grupo, que vai favorecer aí como esse mascote vai ser feito, né? A sugestão aqui, usar material de artesanato, chapéu, pedaços de roupas, lenços, tecido. Então, a gente tem toda uma preparação aí do ambiente, mas o objetivo é esse, é que juntos produzam um mascote para o grupo. E esse segundo exercício aqui, a diversão com os modos, vai ser folhear revistas com o objetivo de encontrar imagens e palavras que digam respeito a um bom pai e a uma boa mãe. Cada um pode criar uma colagem usando as imagens e palavras que representam um bom pai e uma boa mãe, que apoiaria o modo criança feliz. Reserve cerca de 30 minutos para essa atividade. Então, 30 minutos para fazer esse exercício 1. O exercício 2 é um exercício, aí aqui é a imagem mental da loja de brinquedos. Então, vocês vão pedir para fechar os olhos e aí a gente vai ter uma experiência mesmo de frequentar uma loja de brinquedos, poder. Eu só de imaginar, eu já fico super feliz. Imaginar uma loja de brinquedos, gente, imagina uma loja de brinquedos, você numa loja de brinquedos. Você indo na seção dos brinquedos que você gosta mais, você podendo escolher, você vendo a textura, os tipos de jogos, enfim, é exercício de imagem. E
De novo, no material complementar tem a descrição para a gente poder fazer esse exercício. E aí, a tarefa da sessão 5 vai ser experimentar os exercícios realizados na sessão. E, de novo, sempre mantendo um registro de como que foi a experiência, né? De fazer os exercícios fora do grupo. A sessão 6 é o modo adulto saudável. E aí, vocês lembram, se vocês não lembram, vou recapitular, que são 2 sessões para cada modo. Então, primeiro a gente intercala cada modo, aí depois a gente vai repetir, a gente vai voltar no modo depois. Fechando, então, as 6, o modo adulto saudável. Exercício 1. Sentindo o efeito das mensagens dos modos pai ou mãe punitivo e exigente no modo criança vulnerável. Aqui é escrever. Primeiro você escreve a mensagem que mais te incomoda em um post-it. E depois o adulto saudável ele entra em ação. Olha só, vou ler aqui, ó. Na verdade, vou mostrar aqui para vocês no material aqui, e aí vocês vão acompanhando comigo. Então, aqui, ó, na seção 6 é esse exercício aqui, ó. Então, que olha só, para esse exercício, os terapeutas precisam ter desenhado um rosto minimalista do modo criança vulnerável em quadro branco ou cavalete. Na sessão de trabalho experiencial de modo pai ou mãe punitivo, você escreveu mensagem deste modo em uma efígie, certo? A gente foi aquele trabalho que a gente fez na sessão, se eu não me engano, foi na. Não vou lembrar agora, mas na sessão 4. A primeira foi modos de enfrentamento das adaptativas, segunda, foi na segunda sessão. Agora o que a gente quer é que você escreva a mensagem que mais o incomoda em um post-it. Para demonstrar o efeito dessas mensagens, cada um de nós deve colocar a mensagem no modo criança vulnerável. Tá vendo? Então, vai lá, coloca essa mensagem no modo criança vulnerável. Como foi a sensação? Alguém notou uma mudança de modo ao fazer isso? Bem, nosso modo adulto saudável não vai tolerar essas mensagens sobrecarregando o modo criança vulnerável por muito tempo. Vamos pegar a mensagem do nosso pai ou mãe punitivo e jogá-las fora. Então, os terapeutas arrancam a mensagem e a jogam fora. Como foi a sensação? Alguém passou por uma mudança de modo ao jogar a mensagem fora? Agora, pelo menos, o modo criança vulnerável pode ser visto. O que nosso modo criança vulnerável merecia ouvir? Aí, aqui nessa parte do exercício, vamos escrever o maior número possível de mensagens de bom pai, boa mãe em post-its. Pense nas mensagens que ouviram na sessão do modo criança vulnerável dos terapeutas e do roteiro de bom pai ou boa mãe. Essas são as mensagens que nosso modo merecia ouvir quando criança. E aí, a gente vai repetir essas mensagens. E vocês pegaram a ideia aí, né, do que vai ser feito. Senão eu leio tudo aqui e a gente não vai adiante. Exercício 2, então, dessa sexta sessão aí. É o enraizamento físico. É um exercício realmente de conexão, né, com a terra, com o chão, com o lugar em que você está em pé, né? Que eu levante e sinta seus pés e pernas sobre você, dobre os joelhos. Então, é um exercício que a gente fala de enraizamento físico, que é de fincar na terra mesmo, né? Exercício no momento presente. E aí, a tarefa aqui, ó, tá vendo qual que é a tarefa do modo adulto saudável? Então, agora a gente vai para a sétima sessão. Aí, a sétima sessão, a gente vai. Peraí. A gente volta, então, para o modo de enfrentamento desadaptativo. Aí, a gente vai dar início ao segundo bloco, a gente está passando pela segunda vez por todos os modos.
Então, a gente vai intercalando, né? Vocês perceberam aí. Aí, como que eu começo essa sétima sessão? Eu vou começar pelo lugar seguro e a gente vai fazer novamente aquele roleplay dos modos. Dessa vez, o objetivo é que cada participante tenha a oportunidade de interpretar o seu próprio modo de enfrentamento desadaptativo e depois desempenhar o papel da criança vulnerável. Esse que é o objetivo, então, e o foco aqui vai ser fazer o roleplay dos modos. Na seção 8, que é modos pais disfuncionais, vai ser roleplays de diálogo de modo em grupo. Vou passar rapidinho por aqui, porque eu acho que já deve estar ficando bem longa essa aula. Seção 9. Tem tudo lá no material, gente. Vocês vão aproveitar muito, eu achei muito legal esse capítulo. Aí na seção 9, que é o modo criança vulnerável. Inicia pela imagem do lugar seguro e faz o exercício 1, que é a criança pequena sozinha na rua. Esse exercício é muito legal, vale muito a pena fazer. Eu já fiz com paciente individual. Muito, muito legal mesmo. O objetivo dele é avaliar a relação entre o paciente e o modo criança vulnerável, quanto para desenvolver compaixão por ele. É o primeiro passo na transição para o paciente começar a encontrar o seu próprio bom pai e boa mãe interior. Vocês também vão ter acesso a esse exercício, fiquem tranquilos. Exercício 2 é o reprocessamento de imagens de memórias dos pacientes. Aqui, eu tô achando que eu pulei um exercício aqui. Cadê a criança vulnerável? Ah, tá. Eu pulei, porque eu pulei a seção 3, o modo criança vulnerável. Hum. Gente, pulei a seção 3. A seção 3 é o modo criança vulnerável. A gente faz um reprocessamento de imagens em grupo. O que que acontece? O exercício 1 é reprocessar uma experiência de infância do próprio terapeuta. Então, o terapeuta ele serve de modelo, ele vai trazer uma experiência difícil e vai reprocessar, né? Vai ter um desfecho diferente para essa experiência. E o exercício 2 vai ser reprocessar imagens em grupo. A tarefa vai ser praticar retornar a imagem reprocessada, tá? Aí, nessa sessão 9, a gente volta com esse exercício 1 e a gente reprocessa novamente a imagens das memórias dos pacientes. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Aqui é na seção 3. Seção 3, esse reprocessamento de imagens em grupo. O terapeuta ele dá um exemplo, compartilha uma situação em que ele precisava de um bom pai e de uma boa mãe e ninguém estava lá para desempenhar esse papel. Vou pedir a vocês que observem a situação. Então, ele, né, direciona aqui todo mundo para se conectar com a imagem do lugar seguro, cada um com a sua imagem do lugar seguro, e o próprio terapeuta conta um momento da infância em que precisava de um bom pai e de uma boa mãe e que ninguém estava lá para desempenhar este papel. Aqui, ó, o que eu gostaria que vocês fizessem é imaginar vocês fora de uma loja, olhando através de uma grande vitrine que permite ver tudo o que acontece lá dentro. E aí ele vai contar o que que aconteceu com ele. E aqui, na situação, ele deixou um objeto cair e quebrar. O dono da loja gritou comigo, minha mãe estava lá, não fez nada, fiquei arrasado. Aí abre para discussão em grupo, né? O que que você acha que a criança interior sentiu e do que ela precisava? O outro terapeuta intervém, né? O que que um bom pai, uma boa mãe teria feito de maneira diferente? E aí as pessoas vão relatar, né? O que que teria que ter sido diferente ali. E aí segue a explicação aqui, ó. Enquanto conto a memória, ela não parece tão grande, mas eu sei que está relacionado ao meu esquema de padrões inflexíveis. E é parte do motivo pelo qual ainda tenho uma reação intensa, mesmo quando cometo um pequeno erro. Eu tenho trabalhado nisso e percebo essa reação, mas ela ainda surge às vezes.
Aí o outro terapeuta, como podemos trabalhar juntos como grupo para mudar o desfecho agora? Vamos propor sugestões. Então, aqui, primeiro a gente propõe sugestões enquanto grupo para o terapeuta, depois a gente faz isso individualmente. É isso que é reprocessar as imagens, é a gente é, ter desfechos diferentes para as imagens em que faltou um bom pai e uma boa mãe. Então, a gente estava na sessão 9, que é esse reprocessamento de imagens, de memórias dos pacientes. Vamos para a sessão 10, estamos terminando, modo criança zangada. Tem sugestões de exercícios também, empurra, empurra, fazer o rosto do pai ou da mãe punitivo, esmagando ovos, pisoteio em grupo, roleplay de modo, tudo explicadinho. Vou passar mais rápido aqui. Sessão 11 é o trabalhar com o modo criança feliz. Vai ter um exercício 1, a caixa do tesouro. Exercício 2, exercício de imagens para eliminar o modo pai ou mãe internalizados disfuncionais. Exercício 3, casa dos sonhos. Eu fico assim, criança feliz é o mais legal de todos, né? E a tarefa vai ser permitir que a sua criança feliz brinque. Finalizando a sessão 12 com o modo adulto saudável, com o roleplay de modos, troca de miçangas e casa dos sonhos. Este daqui está repetindo, não é a sessão 12, agora que eu estou vendo. Deixa eu ver aqui. A sessão 12, na verdade, gente, vai ser só um roleplay de modos e troca de miçangas e troca de miçangas. Não tem essa casa dos sonhos, tá? E a tarefa de casa vai ser repetir esses exercícios aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu curti muito esse capítulo e eu curti mais ainda porque eu vou poder compartilhar com vocês o material. Então, é isso, pessoal. Se você ficou até aqui o final, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima para o capítulo 5, sessões individuais. Não sei ainda se vai ser uma aula ou duas, veremos, cena dos próximos capítulos. Até a próxima.